Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Kathleen. Estou aqui hoje para fazer a correção do PET de Ciências do nono ano com vocês. Vamos fazer a correção da primeira semana. Bom, na primeira semana, vocês estudaram os estados físicos da matéria e as suas mudanças de estado físico. Bom, relembrando um pouquinho, o que é matéria, né? Nós começamos a estudar lá no nono ano. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não existe vida nem manutenção de vida sem matéria, ou seja, matéria é tudo. Tudo que existe é chamado de matéria. E complementando aí, uma porção delimitada da matéria é chamada de corpo e o que é feito com esse corpo, um material que é feito, um utensílio, uma ferramenta é utilizado, é chamado de objeto. Então, dê um exemplo aí de uma matéria e de um corpo de um objeto. A árvore é a matéria, o pedaço da madeira seria o corpo e a cadeira seria o objeto. Então, todas as coisas são feitas de matéria. E o que é a matéria? Nós vamos falar de que a matéria, ela é o que tem na matéria. Então, a matéria ela é constituída de partículas submicroscópicas que nós chamamos de átomo, né? Um átomo é uma estrutura, uma partícula tão pequena que ela é menor que uma célula e nós não conseguimos ver, por exemplo, em um microscópio normal, nós conseguimos ver somente em alguns tipos de microscópio esse tipo de partícula. Então, todas as coisas são formadas por partículas submicroscópicas que nós chamamos de átomo. Nós vimos aí nas aulas aí do início do ano. Então, o objetivo da aula hoje é falar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. Nós vimos, vocês já estudaram isso desde o sexto ano, que a matéria, que as substâncias, elas podem estar em três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então, temos aí algumas características em relação à matéria, em relação ao chamado agregados atômicos ou moléculas, né? Então, temos aí uma determinada substância, seja ela água ou qualquer outra substância, em estado sólido, por exemplo, ela vai ter uma forma fixa, então a forma do material sólido ele não muda, o volume também é fixo, a energia, né, que desse material é baixa e tem uma alta agregação, né? Então, a força de atração entre um material sólido é intensa, né? Então, por isso que o material sólido ele não muda a sua forma aí. Eles mantêm a sua forma constante. Os materiais líquidos, já a forma varia, né? A forma é variável. Geralmente, os líquidos, eles mantêm a forma do recipiente. Então, se eu colocar, por exemplo, a água líquida em um copo, né? E colocar essa mesma água em em uma vasilha aberta, a água, ela vai adquirir a forma do recipiente. O volume é fixo, ou seja, vamos dar um exemplo aí da água, 1 litro de água, né? Sempre vai ser 1 litro de água, independente do local que essa água vai estar. E a energia cinética, a força ali energética é intermediária e a agregação é intermediária. No estado gasoso, as substâncias que estão em estado gasoso, elas vão ter uma forma variável, vão ter um volume variável, uma energia cinética alta e uma agregação baixa. Nós vamos ver sobre essas características dos sólidos, líquidos e gasosos nas próximas aulas. O objetivo hoje mesmo é falar das mudanças de estado físico da matéria. Então, temos aí os três estados físicos em que todas as substâncias que existem podem estar e as mudanças de estado físico. Ao fornecer ou retirar calor de uma determinada substância, ou seja, aumentando ou reduzindo, né, a temperatura ali de uma substância, de um material qualquer, eu consigo ali modificar o estado físico, né? Por exemplo, se eu
aqueço uma determinada substância, um sólido, por exemplo, eu consigo chegar, dependendo da temperatura, consigo que esse material seja líquido e assim por diante. Então, aí temos essa tabelinha que nós vamos utilizar para responder as questões. Vamos lá. Então, temos aí, antes de iniciar as questões, o comportamento das partículas, no caso aí da água, né? Como que é a forma das partículas aí nos determinados estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Vamos lá então para a atividade número 1. Na atividade número 1, eu pergunto assim: ao colocar uma roupa para secar, um aluno, lembrando da aula de ciências, concluiu que a roupa secaria porque a água passaria por um processo de sublimação. Você concorda com esse aluno? Justifique. Bom, se você colocar uma roupa molhada no varal, a roupa secaria como? Ela passaria por um processo de sublimação? A resposta está errada, né, gente? A roupa molhada, ela passaria por um processo de vaporização do tipo evaporação. É só a gente olhar nessa tabelinha aí, ó. Uma substância do estado líquido, ela passa para o gasoso, se chama vaporização. E essa vaporização, ela pode ser de dois tipos, né? No caso aí, ela vai ser uma evaporação. A sublimação não é, porque a sublimação é a passagem de um material sólido diretamente para o gasoso ou do gasoso diretamente para o sólido. Letra B. Esquematize um modelo que represente o estado físico da água na roupa molhada. Então, aí vocês iriam fazer um esquema, fazer um desenho, poderiam colocar aí um desenho de uma roupa no varal secando, né? Então, poderiam colocar as gotículas de água nessas roupas aí. Atividade 2. Substâncias em estado sólido apresentam uma menor distância entre seus agregados. Isso justifica o fato de, no estado sólido, um composto ser mais denso que no estado líquido. Considerando as informações enunciado, formule uma hipótese que explique por que o gelo flutua quando colocado em água líquida. Geralmente, uma substância, quando ela está no estado sólido, ela apresenta uma menor distância entre seus agregados e, geralmente, um composto sólido ele é mais denso do que no estado líquido. Só que a água ela tem um comportamento incomum, no caso do gelo. O gelo ele se comporta diferente do que as outras substâncias, né? Então, o aumento do volume aí do gelo, né, faz o gelo ele adquirir uma densidade menor. Então, a água, quando ela se solidifica, quando ela vira gelo, as moléculas da água, elas vão formando cristais, vão formando os cristalzinhos. E isso faz aumentar o espaço entre as moléculas de água ali no estado sólido. Então, isso faz com que o volume do gelo, o volume da água, no caso do gelo, aumente, né? E com a mesma densidade da água. Então, vai fazer o gelo flutuar. Então, por conta desse comportamento diferente aí que o gelo tem. Então, esse formato de cristais que o gelo adquire ao se solidificar, esses cristais eles vão aumentando o espaço entre as moléculas e fazendo com que o volume aumente e o gelo flutue. Próxima questão, atividade 3. Observe a tirinha abaixo e responda. Então, temos aí uma tirinha aí do Bidu, e o Bidu está observando na primeira tirinha uma pedra de gelo, depois uma pocinha de água, né? E, no caso aí, o vapor de água na figura 3. E ele disse: seu caso de personalidade tripla realmente é muito sério. Letra A. Quais estados físicos da água são representados na tirinha? Então, essa perguntinha é muito fácil, né? Na primeira tirinha aí,
gelo, estado sólido. Segunda tirinha, estado líquido. Terceiro, olha aí, o vapor de água no estado gasoso. Por que o cão da tirinha fala em caso de personalidade tripla? Porque é possível perceber até com certa facilidade os três estados físicos da água, né? Então, por isso que ele falou aí em caso de personalidade tripla. Então, ele viu com uma certa facilidade como que a água ela pode se mostrar em três estados físicos. Ok, então era essa atividade. Após a atividade, tem dois links, né, para vocês acessarem para complementar o conteúdo. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima semana e bons estudos. Tchau, tchau.